Com muito prazer, recebo hoje aqui na Interativa Dr. Gustavo Moreira, advogado, especialista em direito tributário, e que vai falar com a gente um pouco sobre a taxa de avaliação de bens, que teve grandes mudanças. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco, por participar dessa edição especial, que é do mês do advogado, essa edição de agosto, que é repleta de artigos jurídicos. Muito obrigada. Muito obrigado, Silvana, pela apresentação, pela revista. Mais uma vez, tu está de parabéns por todo o sucesso que tu vem desempenhando desde o início da tua carreira. Eu sou uma pessoa que sou testemunha, né? Te vi desde o teu início da revista, desde o Sinduscom. Acho que a gente estava mais ou menos Sim. junto na mesma época, né? Então, assim, eu estou fazendo 19 anos de advocacia e aí eu recebi esse, vamos dizer assim, um presente, que foi o resultado desse julgamento. Foi um presente, mas um presente que a gente trabalhou para ganhar, né, para a comunidade do Estado. Então, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós conseguimos derrubar, extinguir a taxa de avaliação de bens para fins de ITCD. Eu sei que isso é um pouco técnico, assim, então vou tentar traduzir isso para uma linguagem bem leiga, tá? Essa taxa que hoje era de R$ 426, que não é cobrada mais já no estado do Rio Grande do Sul há mais ou menos uns 4 meses, ela estabelecia que nos inventários, cada vez que se tem um inventário, uma separação, uma partilha de bens ou uma doação, as pessoas têm que submeter esses bens à avaliação do Estado. Tá? E o Estado cobrava R$ 426, tá? 20 unidades fiscais, para fazer essa avaliação do acervo patrimonial. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul foi o único estado do país todo que criou essa taxa. E ele criou essa taxa no final de 2009 e começou a cobrar em 1º de janeiro de 2010. Tá? Então, assim, ó, eu venho batalhando para derrubar essa taxa desde 2010, Silvana. Tá? Então, assim, como é uma taxinha, um valor tão pequeno, as pessoas pagavam nos inventários, nos divórcios, nas doações, E nem e questionava. ninguém questionava. Né? Claro que essa estratégia, muitas vezes, do Estado cobrar muita taxa, muito imposto num valor pequeno, evitando que as pessoas ingressem em juízo. Tá? Então, assim, eu tenho como hobby, né, essas teses tributárias de matérias que são, vamos dizer assim, inéditas. Né? Então, claro que, porque o valor da taxa era tão baixo, ninguém entrava com a ação. Só os custos de entrar com o processo, eles superam o valor da taxa. Então, as pessoas não entravam com essa ação porque não é uma coisa que tenha um benefício econômico. Mas, para mim, é mais como um hobby que eu tenho essa atividade. Então, em virtude disso, eu vim patrocinando algumas ações normais, ações ordinárias, e eu tive êxito nessas ações ordinárias. Depois me surgiu a possibilidade de ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, que ela tem uma diferença muito grande da ação normal, porque a ação direta de inconstitucionalidade ela é uma ação que ataca a lei, e no momento que derrubou-se a lei, acaba aquela cobrança para todos os contribuintes do Estado. Né? Então, essa ação ela é julgada, né, num órgão que se chama órgão especial do Tribunal de Justiça por 25 desembargadores. E aí ali a gente teve por 25 votos a 0, né, decisão unânime do tribunal, e depois nós também tivemos um pronunciamento sobre essa matéria no STF, através do ministro Barroso, na turma dele, foram 5 votos a 0 também, Que confirmando a fantástico. tese. Né? E essa questão, acho que é interessante até para as pessoas entenderem que é só no estado do Rio Grande do Sul que era criada essa taxa, não é? Exato. Há mais ou menos, em 2010, precisamente, né, o volta e meia o Estado procura fazer aquelas mini-reformas tributárias, né, que a gente sabe que as mini-reformas tributárias, elas sempre recebem o nome, o pacote Rigoto, o pacote Ieda, né, o pacote
que foi aprovado agora recentemente, né, pelo governador Eduardo Leite. Então, tem essas reformas tributárias que, no frigir dos ovos, nunca muda nada na cobrança dos nossos tributos do Estado. Tá? Muda pouquinha coisa, uma coisa pontual, e algumas vezes criam essas taxas. Né? Um outro trabalho que a gente fez muito bom também foi esse trabalho que foi divulgado também, que foram essas taxas do Detran, essas taxas de expedição do registro do veículo. A gente orientou partidos políticos aqui do Estado que fizeram um trabalho excelente e reduziram essas taxas. Né? Então, assim, um outro episódio foi a taxa de transferência de veículos, de registro de propriedades de veículos automotores, né, que ela teve uma redução também, e nós também trabalhamos em cima de uma outra inconstitucionalidade que também foi sanada, mas aí via lei, o próprio governador do Estado reduziu, que foi a taxa de expedição do certificado dos veículos automotores, que agora é online, né, não se emite mais papel, e houve uma redução delas, porque nós tínhamos levantado essa inconstitucionalidade, mas não chegamos a entrar com a ação. O próprio governo do Estado já corrigiu essa arbitrariedade, né? Que fantástico. Olha que prazer para a gente poder estar entrevistando um advogado que está lutando por causas que acabam contemplando todos os gaúchos, não somente os teus clientes do teu escritório. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Agora, fala um pouco mais dessa questão. Bom, foi derrubado, então é inconstitucional, foi derrubado a lei, não é mais cobrado. Mas fala, então, para as pessoas como que funcionava antes, então? Porque daqui a pouco, se o inventário era 1 milhão, quantos por cento era cobrado? Porque daqui a pouco a pessoa não se dá conta. Tem essa taxinha de 426, mas quando é um inventário? Explica um pouco mais como funcionava essas cobranças na prática. Essa taxa ela era cobrada, assim, que o contribuinte sentia mais a presença dela era nos inventários, tá? Como as custas do inventário saem muito altas, todas as taxas judiciárias, enfim, e ela era uma taxa muito pequena, ela era, acho que, das taxas mais baixas que se pagava, todas elas que se pagam no inventário, ninguém dava muita bola. Mas o que ocorria? É que essa taxa era cobrada para a Fazenda Estadual avaliar o patrimônio. Tá? Aqui no Estado nós temos também alíquotas do imposto de transmissão, que são alíquotas que vão incidir sobre os inventários, que variam, dependendo da circunstância, até 6%. Tá? Então, assim, patrimônios acima de 1.200.000 são tributados com alíquota de 6%. Mas como que se sabe que o patrimônio, o valor da alíquota? Calculando o patrimônio. E, para se calcular esse patrimônio, a Secretaria da Fazenda cobrava essa taxa. Tá? Então, assim, para se começar o inventário, uma das primeiras taxas que se pagava eram essas, né? Até como condição de se apurar o próprio valor do imposto de transmissão, né? Que aqui no Estado também é um valor muito elevado. Até, inclusive, tem boatos, enfim, o governo já assinalou que no final do ano vai apresentar uma proposta de aumento do ITCD para até 8%. Tá? O que seria o ITCD? O ITCD é Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Grosseiramente, é o imposto que você paga nos inventários. E, então, esse imposto tenderá a subir no próximo ano de 6% para 8%. Tá? Tenderá ou ainda depende de aprovação? Depende até da própria propositura do projeto de lei pelo governador do Estado. Tá? Mas o governador do Estado já ia aumentar nesse último pacote que teve no final do ano, e aí, por conta das pressões políticas, enfim, ele acabou conseguindo a prorrogação do ICM, e aí ele teve que retirar do projeto de lei esse aumento do ITCD. E, em bastidores, a gente sabe que vai vir no final do ano esse aumento do ITCD. Né? Claro que aí vai entrar toda aquela disputa dentro da Assembleia para tentar barrar esse aumento do ITCD. Né? Mas, em outros estados, o ITCD ele já está sendo praticado na alíquota de 8%, que é a alíquota máxima. É o Senado que estabeleceu que os estados podem regular o ITCD até 8%. Tá? Então, a gente não vai se surpreender
né, se houver um aumento, até porque a maioria dos legisladores, dos deputados, é muito favorável ao aumento do ITCD, né, porque eles entendem que as pessoas estão recebendo uma herança e que esses valores estão vindo quase que a título gratuito. Então, é como se o Sim, céu nos sim, concedesse, né, sim, essa sim. graça, né, que ninguém suou, nossos antepassados não suaram para ter esse dinheiro, né, eles simplesmente receberam. E aí eles trazem muita questão que esse imposto, na Europa, ele está em torno de 20%. Em alguns países ele chega até 40%. Então o pessoal não se surpreende muito com que ele tenha uma alíquota de 8%. Então, assim, nós já estamos assim quase que sendo preparados para aceitar esse aumento de imposto, né? E eu acho que essa questão dessa tributação, quando tem um inventário, uma partilha, uma herança, isso faz com que muitas pessoas acabam planejando o seu patrimônio e que muitas vezes acabam fazendo essa partilha em vida. Como é que funciona isso, hein? Porque é uma forma também de diminuir essa tributação. Existe como já fazer, como se faz aquela partilha em vida, não sei como se fala aquele nome, qual é a expressão usada? Existe uma série de mecanismos que as pessoas usam para fazer, vamos dizer assim, o que se chama hoje planejamento sucessório, Certo. né? Então, assim, pode se valer de diversas formas, diversos artifícios, né? Uhum. Então, uma forma que muitas pessoas usam, que chamam popularmente o inventário em vida, é fazer transferência desses bens em vida Em vida. através de um usufruto. Usufruto, essa era a Que aí expressão. nós temos aqui em Santa Maria a alíquota sobre imóveis, né? É 2,15%. Então a gente tem uma redução bem grande de uma alíquota, claro, de patrimônio acima de 1,2 milhão, uma alíquota que se pagaria no inventário 2%, então a gente pode trabalhar com uma alíquota de 2,15%. Tá? Existem também algumas formas um pouco mais sofisticadas, né? Vamos dizer assim, chamam planejamento sucessório, tributário, que seria que chamam popularmente as holdings, holding Uhum, familiar, né? Então, uhum. Mas aí também depende do patrimônio, né? E da quantidade de patrimônio que tem para poder fazer uma holding, né? é, a Silvana, assim, não necessariamente a holding, ela sempre vai ser mais favorável, né? Ela vai te beneficiar no aspecto tributário, mas ela também vai criar, como tudo, outras circunstâncias jurídicas, né? Vamos só grosseiramente assim, eu posso pegar o meu patrimônio, transformar o meu patrimônio para uma pessoa jurídica, tá? E transferir através de cotas o meu patrimônio da minha empresa para o meu filho, tá? Então eu vou pagar uma transferência e impostos de uma alíquota muito menor do que se eu falecesse e fosse abrir o meu inventário, tá? Mas isso aí vai me criar uma pessoa jurídica, tá? Então eu vou ter que ter outras obrigações tributárias e se eu quiser vender o patrimônio que está nessa empresa, muitas vezes eu vou ter que ter autorização, né, da pessoa que recebeu as cotas em usufruto, né? Por exemplo, do meu filho, ele vai ter que concordar com a venda, ou eu ter algum mecanismo de administração disso, que são situações assim que são um pouco mais complexas, mas que os advogados do país já estão fazendo, principalmente se espelhando na tributação que existe na Europa e nos Estados Unidos, por ter uma tributação de 20% a 40%, isso se torna muito eficaz. Então, todo mundo diz, olha, inventário nos Estados Unidos, na Europa, aí chega a 40%, de 20% a 40%, só que quem tem patrimônio acaba transformando numa pessoa jurídica e transmitindo isso praticamente com um custo de 2% do valor. Então, se tem uma vantagem bem grande. E é um procedimento que tem sido simplificado ao longo dos anos, né? Claro que são profissionais que são especializados nisso, tá? Não é uma coisa muito simples de se fazer, mas que se faz, né? Um público elitizado costuma fazer isso, né? Então, eu estou aqui
conversando com Gustavo Moreira, especialista em direito tributário, e está trazendo essa grande novidade, e é um fato inédito. Parabéns, Gustavo. É com muita alegria que a gente está divulgando essa ação inédita, recente, e que vai contribuir e colaborar com muitas pessoas. Te agradeço a tua participação. E vamos, em seguida, conversar sobre novos assuntos e novidades, que eu sei que tu está sempre na vanguarda de conseguir, né, garantias e direitos para as pessoas aqui do nosso estado. Muito obrigado, Silvana. Agradeço mais uma vez o espaço da Revista Interativa, toda a simpatia tua e da tua equipe, do Gerson também, que é uma pessoa que eu adoro, que eu respeito muito, né? Foi médico da minha mãe, enfim, a gente tem um apreço muito grande por todos vocês, né? E deseja todo sucesso, né? Saúde, tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.